Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 29 de junho de 2021, é 0h29. Lição número 7 da classe de jovens, Miqueias. Deus quer obediência de coração. Começando a hora da revisão. Resposta número 1. Foi um camponês simples, nativo de Moresete, uma comunidade rural de Judá. Resposta número 2. Ele profetizou no século VIII a.C., ou no século VIII a.C. Foi contemporâneo de Isaías. Resposta número 3. A Jerusalém e Samaria. Profetizou tanto para o reino do norte, Israel, quanto para o reino do sul, Judá. Porém, grande parte de sua mensagem foi entregue a Judá. Resposta número 4. As pessoas faziam sacrifícios a Deus, mas viviam impiamente, cometendo injustiças sociais. O problema deles não era a ausência de religiosidade, mas de uma verdadeira conversão a Deus. Faltava-lhes a obediência de coração. Resposta número 5. Na prática de 3 preceitos: praticar a justiça, amar a beneficência e andar humildemente perante Deus. Texto do dia. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a beneficência e andeis humildemente como o teu Deus? Miqueias capítulo 6, versículo 8. Síntese. Miqueias nos confronta em relação ao tipo de cristianismo que estamos vivendo. O que Deus deseja realmente de nós é a obediência, a justiça e a humildade. Parece que a igreja está um pouco afastada dessas 3 questões de obediência à palavra do Senhor, a justiça e a humildade. Tantas pessoas hoje, cristãos, que se dizem cristãs, estão vivendo em desobediência à palavra, de uma forma praticando a injustiça e sendo extremamente soberbos. Introdução. O livro de Miqueias tem sido considerado o evangelho da justiça social. Naquele tempo, os religiosos cumpriam eficazmente o ritual levítico, porém os ritos eram feitos de forma mecânica, sem vida. Enquanto a liturgia era bem cumprida, a obediência, a justiça e a misericórdia e a humildade eram desprezadas pelo povo. Quantas vezes as pessoas fazem, ou pelo menos naquele contexto, a questão litúrgica do culto era 100% perfeita, era de uma forma mecânica, ou seja, sem vida, era algo mecânico, não tinha um porquê, era apenas uma formalidade, seria o ideal, é uma formalidade. Quantas das vezes vemos isso nos templos hoje? As pessoas vêm para a igreja somente para, vamos dizer aqui um termo futebolístico, apenas para cumprir tabela. Parece que vem à igreja somente por um ritual, somente porque eu vou à igreja nesse dia X, nesse tal horário, eu vou à igreja e ponto. Não tem não influi, não tem essa pessoa o desejo de obedecer a palavra do Senhor, praticar a justiça, ser humilde de coração. É apenas para cumprir a tabela, é apenas para o culto, é porque é dia de culto na minha igreja, eu vou lá. E é isso. Aí fazem exatamente o que faziam naquela época. Fazem somente o ritual. O ritual é perfeito, sem tirar nem pôr, tudo nos seus devidos lugares. Mas a essência do evangelho está longe, está muito longe dali. E a Bíblia vai dizer que Deus busca aquele adorador que adora em espírito e em verdade, e não de forma ritual. Miqueias, um camponês simples. Era um homem simples que representava os camponeses. Suas ilustrações foram quase todas tiradas da vida agrícola. Miqueias conseguiu ouvir o grito dos oprimidos e foi para este público especial que devotou a sua vida na tentativa de defendê-los do sistema social exploratório que fincava suas raízes em Judá. As muitas alusões contidas no livro sobre o trabalho pastoril indicam que provavelmente ele tenha sido pastor de ovelhas, portanto era um homem simples.
Vemos que o pastor de ovelhas, ele é um trabalho simples que até um adolescente de 12 anos consegue cumprir sem nenhum problema, ou talvez até menos do que isso. Então é um trabalho assim, de uma pessoa muito simples. E vemos aqui que Miqueias, ele conseguiu, vamos trazer aqui para nós, né, comprar o barulho do povo, né? Quando das vezes vemos pessoas, às vezes que são até de uma elite, vamos assim dizer, né? Apesar que na igreja não tem essa questão de elite, né? Todos nós somos iguais, também no mundo todos nós somos iguais. A diferença é a questão eclesiástica ou lá no mundo uma questão de autoridade, né? Como por exemplo a maior autoridade do país é a presidência da República. Então o presidente da República é a maior autoridade que o nosso país tem. Então é somente isso que difere. Então essas pessoas que estão no poder ou na igreja, né, que estão eclesiasticamente num nível um pouco mais elevado, que muitas das vezes deveriam ser os responsáveis por fazer o trabalho, né, levar a palavra com sinceridade, ver o que está errado, praticar a justiça com aquelas pessoas menos favorecidas, são justamente essas pessoas que dão as costas. E justamente aquela pessoa que muitas das vezes parece que não tem nenhuma importância, né? É uma pessoa aparentemente sem importância, uma pessoa quieta, que para nós aqui, para nosso parecer, é aquele irmão ou aquela irmãzinha que senta lá no último banco, que ninguém presta atenção nele. É justamente essa pessoa, no caso aqui para trazer que a ideia de Miqueias, né, para os dias de hoje, é justamente isso que seria o caso de Miqueias. Miqueias era um homem do campo, era um trabalhador do campo, né, em questões agrícolas, por isso ele falava muito da parte agrícola, porque era uma parte que ele compreendia bem, porque era o seu trabalho. Então veja que ele teve a ideia, o desejo de levar essas pessoas à clareza do Evangelho, né, da palavra do Senhor. Período em que profetizou, avivamento, que empolga a nossa liturgia, mas não transforma a nossa vida, é fogo de palha. O fator essencial que caracteriza os verdadeiros avivamentos é a obediência de coração. Muitas das vezes as pessoas usam o avivamento, essa palavra avivamento, para trazer e também tirar dinheiro do povo. Muitas das vezes as pessoas usam a ideia do avivamento para dizer que Deus está presente, onde na verdade Deus está longe. Por quê? Porque não há, a Bíblia vai falar em Romanos 10, 17, que a fé vem pelo ouvir pela palavra. Então, muitos lugares onde a palavra nem sequer muitas das vezes é mencionada, as pessoas dizem que está tendo avivamento. Muito movimento, mas nenhum avivamento. E por que não tem nenhum avivamento? Porque não é pregada a palavra. Ora, se não é pregada a palavra, as pessoas não se arrependem dos seus pecados. E sem arrependimento não existe avivamento sem arrependimento. Então, muitas das vezes as pessoas no avivamento, né? Na verdade, não é avivamento, o nome disso é entretenimento, né? O nome certo, né? Que as pessoas fazem vários movimentos dentro da igreja, mas que não tem nada de Deus, não tem nada do Senhor. É claro que existe de fato o avivamento, claro que existe, né? A igreja, ela vive o avivamento do Senhor, inclusive promessa lá no livro de Joel 2,28, não é isso? Então veja que muitas das vezes as pessoas se deixam enganar por um aparente avivamento, mas não, isso não é um avivamento, é apenas um entretenimento. Por quê? Porque não há arrependimento. As pessoas estão ali, às vezes pulam, fazem isso e fazem aquilo, mas quando saem do templo não mudaram absolutamente nada. Ou seja, não houve o arrependimento. Então o Espírito Santo não atua. E a Bíblia vai dizer em João 16,8 que o Espírito é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, se o Espírito está ali, não está ali, o povo então não teve nenhum arrependimento ali. Estrutura e mensagem do livro. A expressão ouvir envolve tanto a questão do escutar com atenção, quanto destaca a importância de obedecer ao que se está escutando. A Justiça Nacional de Judá tinha entrado em colapso. O juízo se aproximava, sua mensagem era importante e deveria ser escutada com atenção. Será que você
jovem da casa do Senhor, tem ouvido a palavra do Senhor com toda a atenção que ela merece? Será que muitas das vezes você não está no templo também fazendo a mesma coisa que eles estavam fazendo? Apenas cumprindo tabela? Será que não está na hora de você pensar mais, buscar mais as coisas que são de cima, como diz Colossenses 3? Será que não passou da hora, na verdade, de você dar um pouco mais de crédito à palavra do Senhor, viver a palavra do Senhor, não somente escutar, mas praticar a palavra, dar a devida atenção à palavra? E por que digo isso? Porque eu vou em algumas igrejas e vejo jovens completamente perdidos na casa do Pai. Estão lá há anos dentro da igreja, às vezes é filho de pastor, é filho de obreiro, é filho das irmãs do círculo de oração, pessoas fervorosas, né? Irmãs fervorosas, mas as suas jovens e os seus jovens são completamente apagados. Entretanto, no decorrer do culto, no momento da palavra, cada um vai para um canto. Até os levitas, né, os que chamam de levita, que na verdade não existe mais levita, até os músicos da casa do Senhor, na hora da palavra, muitos deles, não vou dizer todos, né, mas a grande massa esmagadora da maioria, cada um caça um canto para ficar. E até alguns músicos que ficam fazendo um fundo musical, não que eu seja contra o fundo musical ele acaba dando um embelezamento para a mensagem, mas se você for notar, muitos desses músicos que estão fazendo um fundo musical estão ali somente para fazer o fundo musical mesmo, eles não conseguem dar o valor à palavra do Senhor, ou seja, ele pode muito bem fazer o fundo musical e prestar atenção na palavra, mas eles não prestam atenção na palavra na maioria das vezes. Eu sei que existem algumas exceções, mas a maioria dos músicos, na verdade, não compreendem a palavra, ou não dão o valor devido à palavra do Senhor. Isso precisa ser mudado. Então, se é o teu caso, se você é jovem e é músico e está enquadrado nesse negócio, é bom você se voltar para o Senhor e realmente dar a ênfase à palavra de Deus. Denúncias e exortações, corrupção e materialismo. As decisões do judiciário promoviam a injustiça e os profetas não denunciavam o esquema de corrupção, porque estavam envolvidos neste suborno cruel. A ambição e o materialismo podem nos conduzir à apostasia, levando-nos à desobediência. Vemos, e não é novidade para ninguém, que infelizmente a igreja que deveria ser o exemplo, né, como diz Romanos 12:2, na verdade está muitas das vezes juntamente com o povo corrupto. Estão se corrompendo, se corrompem de uma forma tal, de uma ambição de querer mais, de querer dinheiro, somente visa o dinheiro, mas não tem nenhuma ênfase na palavra do Senhor, não tem nenhuma ênfase na salvação de almas, né? No ganhar almas para o reino do Senhor. Por quê? Porque quando as pessoas vão tomar uma decisão, por exemplo, os pastores vão tomar uma decisão de, por exemplo, excluir alguém, falar aqui no nosso linguajar, do nosso jeito, o que acontece? Não pode disciplinar esse porque esse dá um bom dízimo, ou aquele dá uma boa oferta, ou ele tem um esqueminha aqui com o nosso pastor, ou é isso ou é aquilo. A casa do Senhor, a Bíblia diz que será chamada casa de oração. A casa do Senhor é uma casa de oração onde nós vamos adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Não é lugar, repito, não é lugar para fazermos coisinhas com chaves, né, que o pessoal fala, né? O povo fala, esqueminhas, né, para se dar bem aqui, se dar bem ali. As pessoas vão à igreja para buscar a face gloriosa do Senhor e não para viver em esquemas, né, que vão trazer alguma vantagem financeira ou mesmo de poder, né? Poder aqui que eu digo, o poder do homem, né? Não o poder de Deus, mas o poder do homem. Injustiça social. Os homens planejavam o mal contra o próximo, cobiçando campos e praticando a violência. Miqueias declarou que os exploradores sofriam um juízo. Em vez de andarem com a cabeça erguida, seriam levados para o cativeiro com o pescoço amarrado. A mesma violência que praticavam se voltariam contra eles, pois eles perderiam tudo o que conquistaram desonestamente. Qual é a vantagem de receber as coisas de uma forma desonesta? Qual é a vantagem disso? Vemos
tantos casos de pessoas que, de uma forma desonesta, estão fazendo fortuna e estão parando na cadeia. E é para lá mesmo que eles devem ir. E isso também vale para todos os líderes religiosos. Não digo cristão, né? Nem vou falar das outras religiões, vou falar do nosso lado. Pastores e líderes evangélicos que fazem coisas erradas também são passíveis de ir para a prisão, ir para a cadeia. Para quê? E por quê? Porque é o certo, né? Nós não podemos passar a mão na cabeça de ninguém, até porque, como diz a Bíblia em Naum 1:3, que Deus não tem ocupado por inocente. Ora, se Deus não tem ocupado por inocente, e vemos, e sabemos, e temos provas que uma determinada pessoa está fazendo algo errado, por que vamos acobertá-lo? Muito pelo contrário, ele deve ser disciplinado, independente, inclusive se for o pastor presidente, ou o pastor dirigente, ou o dirigente da congregação, ou o líder da mocidade, ou a irmã do seu de oração, independente de quem seja. Nós devemos fazer o que tem que fazer. Temos que ser exemplo para o mundo lá fora. E isso implica, inclusive, trazer alguma penalidade para um membro nosso, da nossa igreja. Vai nos doer muito o coração, mas o certo, é isso que tem que ser feito. Então, essas pessoas que fazem um trabalho e ganham dinheiro ou poder de uma forma desonesta, não precisa pagar pelos seus atos. Obediência de coração. A despeito de tantos pecados e injustiças, os homens apresentavam-se como religiosos. Os cultos e sacrifícios permaneciam respaldados pela lei. Os profetas e sacerdotes continuavam exercendo suas funções, porém eram corruptos. A questão crucial não era a falta de culto ou de religiosidade, mas de uma verdadeira conversão a Deus. Veja que aqui as pessoas, né, trazer aqui para nós aqui a questão dos profetas, as pessoas ali faziam as coisas, aparentemente fazia tudo no seu devido lugar. Entretanto, era somente uma questão religiosa, né? Não existia uma conversão realmente a Deus. E existe uma diferença entre religiosidade e religião. Religião é Cristo. A Bíblia diz em Gênesis 3,15 e Mateus 27,51 que o Senhor Jesus veio ligar o homem a Deus. E religião é isso, vem do latim que quer dizer religare, né? Ou seja, religar. E foi isso que Jesus fez. Jesus religou o homem a Deus. Então, religião salva. Por quê? Porque Jesus é a religião. E o que é religiosidade? Religiosidade é quando alguém faz, por exemplo, alguma coisa todos os dias religiosamente. Vou dar um exemplo aqui bem prático. Se todos os dias você almoça pontualmente ao meio-dia, isso é uma religiosidade. Você está praticando uma religiosidade, ou seja, um ritual, uma situação que você faz todos os dias, ou sempre naquele dia específico. Então, há essa diferença. Então, veja que aqui não existia uma obediência de coração. Não era algo que se fazia para o Senhor, de uma entrega com todo o coração, né, por amor ao Senhor. Muito pelo contrário, era apenas uma questão corrupta. Eles faziam os cultos, né, de uma forma litúrgica daquela época, entretanto sacerdotes e profetas, mas faziam as suas funções, mas estavam completamente equivocados. Em outras palavras, estavam fazendo as coisas em pecado. Então veja que, como eu já falei agora há pouco, Deus não tem o culpado por inocente. Pode até parecer que não está sendo punido agora, mas não tardará e certamente o juízo virá. Juízos e promessas. O juízo divino. O povo de Deus estava no banco dos réus e seria julgado pelo Criador. Nossos pecados jamais ficarão impunes diante de Deus. Prestaremos contas de nossos atos. Uma religiosidade aparente pode enganar e convencer pessoas, mas jamais satisfará o nosso Deus, que tudo vê e tudo sabe. Lembremos-nos que Ele esquadrinha nossos corações. Então não adianta as pessoas quererem enganar o homem, e vai enganar mesmo, realmente vai enganar, mas não engana Deus. E a pessoa, na verdade, está enganando o homem, na verdade está se enganando, porque se alguém está na casa do Senhor achando que está enganando o homem, na verdade, naquele grande dia vai padecer a eternidade na perdição, no inferno. Então, de que ele ganhou? Ele apenas se enganou. Ele se enganou que estava salvo. Era crente que era crente. Então, veja que o juízo ele virá.
para essa pessoa que não se arrepende, que está na casa do Senhor de qualquer maneira, não adianta, não tem para onde correr. Se essa pessoa não se arrepender dos seus pecados, ele certamente padecerá a eternidade. Por quê? Porque Deus conhece o coração. Deus sabe o coração, Deus sonda o coração. Então não adianta querer demonstrar uma coisa que não é, porque o Senhor conhece a essência do coração do homem, né? O Messias prometido, Miqueias, não abordou apenas a questão do pecado e do juízo, mas também apresentou o futuro de glória preparado para o povo do Senhor. Ele tirou os seus olhos dos sórdidos abusos cometidos em seu tempo para contemplar não mais o julgamento. Ele tirou os seus olhos dos sórdidos abusos cometidos em seu tempo. O Messias, no caso Cristo, ele virá e veio, né? Isso era uma promessa e ele veio. E muitas das vezes ele vai, nesse caso, trazer a restauração aos justos. E foi isso que ele fez. E ele continua fazendo. E muitas das vezes as pessoas parecem não compreender que às vezes nós precisamos abordar não apenas a questão do pecado e do juízo. Claro que nós vamos falar disso também, mas nós também precisamos apontar para Cristo. Também apontar que há uma salvação, há um Salvador, há um caminho que é Cristo, né? Há uma solução, há uma saída, existe uma porta. Então veja que quando nós abordamos as questões que traz tanto a questão do pecado e do juízo, que nós realmente temos que falar contra o pecado, contra o juízo que virá contra o pecador, se ele permanecer pecando, nós também devemos falar do amor do Senhor Jesus. O verdadeiro cristianismo. Esse Deus exige de nós apenas a sinceridade. Nossa adoração não pode ser meramente teatral ou ritual. Precisa ser em espírito e em verdade, respaldados pela obediência. Para Miqueias, o verdadeiro cristianismo manifesta-se na prática de 3 preceitos: praticar a justiça, amar a beneficência e andar humildemente perante Deus. Então, como vemos lá no início, quantas das vezes as pessoas, e eu digo que no nosso meio, né, no meio cristão, deixaram de praticar a justiça, cometem injustiça a todo custo, têm prazer de praticar a injustiça, onde na verdade deveria praticar a justiça, ser justo diante do Senhor. Amar a beneficência, ou seja, amar aquilo que é bom, procurar fazer aquilo que é bom, aquilo que é benéfico para alguém, mas procuram sempre fazer, e parece que fazem com prazer, todas as coisas ruins, né? As maldades da vida, né? E a questão de andar humildemente perante Deus. Quantas pessoas parecem não compreender ainda que devemos viver uma vida de humildade e simplicidade diante de Deus. E isso é uma questão de coração e não de aparência. Então a nossa obediência, a nossa humildade diante do Senhor precisa ser de coração, precisa ser em amor e não somente de aparência. Até porque o Evangelho do Senhor é o Evangelho de essência, né? E não de aparência. Conclusão. Os rituais religiosos tangíveis podem nos levar à acomodação. Com o tempo, isso se torna uma prática mecânica que, desprovida da justiça e da caridade, não tem valor algum para Deus. O fato de irmos à igreja gera em nós a aparente sensação de que estamos certos. Isto pode ser perigoso. Cultuar o Senhor é bom, é bíblico, entretanto, para Deus, o que realmente importa não é o que fazemos exclusivamente na igreja, mas é como vivemos no mundo e como tratamos as pessoas. Em outras palavras, o mais importante não é necessariamente o culto que você presta a Deus na igreja, mas o culto que você presta a Deus no caminho que você vai à igreja. Quantas das vezes vemos pessoas que na igreja parece ser uma bênção, mas é só na igreja mesmo, né? Do portão para fora é outra história. Então pessoas que compram e não pagam, defraudam um, defraudam o outro, vivem uma vida de adultério, ou nos casos aqui dos jovens, né, vivem uma vida de fornicação. Então você precisa compreender que você, como eu, somos salvos na pessoa de Cristo. E como salvos na pessoa do Senhor, nós precisamos fazer a vontade dEle e lutar contra o pecado. Nós devemos lutar contra o nosso pecado. Nós sabemos que o Senhor, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, se andarmos na luz como Ele
na luz andou e termos comunhão um com os outros. Então nós não devemos ficar com intrigas uns com os outros. E na questão do pecado, por exemplo, da fornicação, precisamos cada dia mais buscar ao Senhor para que essas práticas não venham no nosso meio. Por quê? Porque se alguém, por exemplo, como já falei aqui da questão dos músicos, o músico pega o seu instrumento na igreja, mas está numa vida de fornicação, que culto é esse que ele está prestando ao Senhor? É um culto de pecado? Então, isso não tem nenhuma harmonia. É impossível alguém prestar culto a Deus, um culto perfeito a Deus, um culto racional, com o seu corpo, mas que está em pecado. Não condiz. Então, devemos, cada dia mais, se praticarmos, não é bom que nós não venhamos pecar, né? A ideia é não pecar, mas se pecar temos um advogado justo. Então, se nós pecarmos, precisamos pedir perdão ao Senhor antes de prestar um culto a Ele, para que não venhamos prestar um culto de qualquer maneira, porque uma coisa é você prestar um culto a Deus, uma outra coisa é Deus aceitar o seu culto. Isso é diferente. É como o voto de Jefté. O Jefté fez um voto ao Senhor, cumpriu o voto, mas uma outra coisa é Deus ter aceitado o voto de Jefté, e certamente Deus não aceitou o voto de Jefté. E por que Deus não aceitou? Porque ele sacrificou sua filha em holocausto, ou seja, ele sacrificou sua filha. E Deus não recebe sacrifícios humanos. Então uma coisa é alguém dar culto ao Senhor, até um culto em ação de graça. Uma coisa é uma pessoa prestar um culto em ação de graça, prestar culto ao Senhor. Uma outra coisa é Deus receber. O Senhor, Ele não olha para a nossa oferta, ou seja, para o nosso culto. Ele olha para o nosso coração, como é o nosso coração, como está o coração do ofertante. Não adianta alguém querer ofertar algo grandioso diante do Senhor, ou diante dos homens para o Senhor, mas o seu coração está em pecado, está com uma vida de pecado. Não vai adiantar, o Senhor não vai aceitar a oferta. E eu digo a oferta em todos os sentidos, tanto financeiro como do corpo, independente, Deus não vai aceitar. Por quê? Porque é uma pessoa que está vivendo uma vida de pecado, uma pessoa que não se arrepende. Então, muito cuidado, você jovem, que tem a sua vida na igreja, está pautada na palavra, continue voltado para a palavra, continuar estudando a palavra, continuar sendo aluno da escola bíblica dominical e obedecer ao Senhor de coração, né? Ter essa obediência de coração, buscar o Senhor com zelo, né? Ver as questões bíblicas, né? Procurar o Senhor, que na verdade é crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a honra, glória, louvor e adoração. Então que você continue sendo um jovem, uma jovem obediente na casa do Senhor. E se porventura tem pecado, peça perdão a Deus, porque certamente o Senhor irá perdoar, porque grandioso Ele é em perdoar. E assim você preste um culto ao Senhor de coração, e não um culto de aparência, e não um culto ritual que de nada vai valer. Então que você tenha isso na sua mente e no seu coração, que Deus te abençoe e você não deixe de ir à escola bíblica dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau!